Fala-se muito, né, de 2026, próximo ano. Vai ser um ano punk, provavelmente. Muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão mudar. Tem questões de desencarnes em massa que estão para acontecer. O pessoal da espiritualidade sabe disso, né? Mas, de novo, a gente fala isso não é para assustar, para ficar com medo. Não, é para entender que tudo está seguindo uma ordem certa de como as coisas precisam ser. A gente tá no começo da turbulência, sendo bem sincero. Eu não tenho essa visão caótica, né, de medo, muito pelo contrário, acho terrível isso. É importante lembrar que o desencarne, seja de quem for, ele acontece no momento exato, para aquele espírito e para os envolvidos, às vezes até para a família, enfim. Então, sim, muitas mudanças vão acontecer, estão para acontecer. Tem muitas previsões a respeito disso, a própria astrologia mundial fala disso, médiums frequentemente falam sobre essa data, 2026, então tem muitas coisas para acontecer nessa data. 2026 guarda alguma coisa especial, eu acredito, né? Eu não gosto muito de fazer previsão, mas como é uma questão que é muito consensual, de muitas áreas diferentes, numerologia, tudo fala sobre 2026. Então a gente precisa estar o quê? Preparado, só isso. Lembrando, toda mudança é positiva, querendo ou não. Vamos falar um pouco mais sobre 2026, e pelo que você falou, dentro desses estudos, esse prepare-se pode ser um impacto positivo também para as pessoas, né? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou Fael Molina e você está assistindo o podcast Filhos do Todo. Vamos falar sobre espiritualidade, sobre emoções, sobre contatos mediúnicos. Você tem interesse nesses assuntos? Então fica até o final, porque hoje nós vamos ter muito conteúdo. Aspectos extrafísicos que ligam a Terra, que ligam outras dimensões, outros planetas. Isso daqui é só um pedacinho do que você vai ver hoje aqui com o nosso convidado Henrique Toni. Seja muito bem-vindo. Que gratidão. Gratidão, obrigado pelo convite. O prazer é meu de estar aqui. Estou disponível, se você quiser conversar e o que eu puder também agregar, né? Porque eu não sei de tudo, óbvio. Mas o que eu puder agregar, estamos aqui para isso. Satisfação imensa, nós já estamos aí muito tempo conversando, né? Já tentando marcar, né? Que bom que deu certo. Estou feliz de tê-lo aqui para a gente poder bater um papo franco. E você que está em casa aí, aproveita, se inscreve, toca no sininho, deixa a tua informação aqui, tua positividade, porque muitos não inscritos estão viajando aqui. Eu quero agradecer a quantidade de inscritos que nós temos, gratidão, nós estamos sempre crescendo, mas tem muito não inscrito que viaja aqui e acaba flutuando. Então aproveita, isso é sério, se inscreve, porque você consegue receber, por exemplo, se o convidado vir novamente aqui. Você gostou do convidado? Se ele vier novamente, você vai poder assistir. E vamos começar então falando um pouco sobre as questões que envolvem a mediunidade, né? Que é um universo de amplas possibilidades. E eu vejo que você é um cara que tem uma espiritualidade livre, né? Como é que é a mediunidade para você, sem estar pisando especificamente num terreno chamado religião, né? Uhum. Perfeito. Isso é importante a gente sempre separar, né? A diferença de religiosidade e espiritualidade, né? Um não necessariamente precisa do outro, eu não preciso ter uma religião para ser uma pessoa espiritual. Hoje é o que acontece comigo, querendo ou não, mas é o que eu sempre falo, eu sempre acabo absorvendo de muitos lugares, né? Então a beleza da espiritualidade que eu sempre gosto de colocar é essa, ela te dá essa liberdade de poder absorver conteúdo de várias religiões, de várias perspectivas, várias filosofias, e você chegar no que faz sentido para você, num conjunto individual que é seu, né? Então eu acho que a beleza da espiritualidade, ela traz muito disso, ela traz essa individualidade no nosso pensar, no nosso questionar, e a gente chega numa verdade que é subjetiva. Porque se a gente for falar de verdade, não existe é difícil chegar num consenso, né? É muito difícil. Então a espiritualidade, ela dá pra gente essa liberdade, da gente pensar por conta própria e chegar numa conclusão. Para mim, eu enxergo dessa forma. Então eu puxo informações de várias fontes, de várias religiões, filosofias, modos de pensamento, e tenho o meu modo de enxergar a vida, né? Tenho um pensamento reencarnacionista, enfim, eu absorvo muitas informações e tento viver a minha vida, vivo a minha vida, né? Presente, sempre trazendo o que eu aprendo, o que eu estudo para o meu dia a dia. Isso é muito importante, porque tem gente que só estuda, e no dia a dia em si, a hora de aplicar realmente não acaba tendo êxito, ou enfim, não se dedica para isso. É muito importante separar um tempo específico
para silenciar, isso é uma coisa que eu faço muito, né? Então, assim, a minha mediunidade em si, ela foi desenvolvida no terreiro. Ela foi desenvolvida no terreiro de Umbanda. Eu fiquei 5 anos lá. Então eu tive esse tempo onde eu pisei de fato num solo sagrado, religioso, enfim. Mas hoje, especificamente, eu tô mais livre, digamos assim. Eu sempre estive, né? Eu nunca fiquei preso só na Umbanda. Mas hoje eu tô mais livre nesse sentido. Eu não trabalho mais, né, em terreiro. Mas eu busco essa visão ampla de tudo, sempre, né? Seja de seres de conceitos extrafísicos, extraterrestres, outras raças, vários tipos de religiões, e eu junto tudo numa grande salada de fruta que para mim funciona. Né? Então eu vivo a espiritualidade no meu dia a dia, eu sempre tento colocar ela no meu dia a dia. Esse é o que eu quero trazer para as pessoas, e muito do conteúdo, por exemplo, que eu faço no meu Instagram, ou nas conversas que eu tenho em podcast até, é eu tentando passar essa minha maneira de enxergar a vida através dessa salada de fruta toda que eu juntei, que para mim funciona. E se funciona para mim, pode funcionar para muita gente também. Então eu tento espalhar esse conteúdo o máximo possível. Foi bem legal você ter falado sobre isso, porque aqui a gente tem essa sintonia universalista, né? Embora a gente tenha aspectos xamânicos da Umbanda muito forte, é para ser desse jeito. Quando a gente fala sobre Umbanda, eu vejo assim que dentro do plano material deveria ser um pouco mais desse jeito que você falou. Mas ainda a gente tem questões que institucionalizam, né? Sim. Que é normal, é do jogo, é do ser humano. E legal você ter falado que o seu aspecto de desenvolvimento foi na Umbanda, porque ela traz uma amplitude, muita gente fala isso, que começa na Umbanda, que já tem uma abertura legal, diferente, né? E isso faz com que você abra hemisférios. E sobre a mediunidade, você atende muitas pessoas também, né? Tem o seu trabalho, e muitas pessoas devem chegar até você aflitas, se são médiums mesmo, ou se é fruto da imaginação, né? Quando uma pessoa está em dúvida em relação a isso, Henrique, eu estou acreditando que sou médium, mas será que não é da minha imaginação? Como você procura direcionar isso? Uhum. Tem muito dessa pergunta mesmo. Só vou fazer um comentário no que você colocou, que realmente a Umbanda, ela é muito... Ela abraça muita gente, ela abraça muita coisa. Eu dei sorte, pelo menos no meu terreiro, não tinha nenhum dogma que me limitasse a pisar em outro solo ou a buscar informação fora, muito pelo contrário. O direcionamento que eu encontrei lá dos próprios mentores, né, ou seja, os espíritos incorporados nos médiuns, né, o direcionamento que os espíritos davam para mim dentro do terreiro era buscar informação em outros lugares. A primeira coisa que me falaram foi: você precisa ler o livro dos espíritos. Foi a primeira coisa que me falaram. Então, assim, a Umbanda, ela abraça muita coisa. Então, realmente, isso acontece muito. Para quem tem essa dúvida, né, é legal a gente comentar aqui um pouquinho, porque a Umbanda, ela abraça todo mundo. Ela não tem... É uma banda, é uma só, somos um. Né? Então, ela abraça muita coisa, ela não é restritiva, pelo menos a maioria dos terreiros. Claro que vão ter terreiros que vão ser mais dogmáticos e tudo mais. O meu, especificamente, não teve isso, então me ajudou a trazer essa abertura. Agora, sobre essa questão que você falou da mediunidade. O que eu busco direcionar, claro, é aquela coisa, todos somos médiums, sim, todos somos médiums, o que muda é o nível dessa mediunidade. Só que eu gosto de separar as coisas. Existem médiums ostensivos, que a gente chama, que, cara, vamos ser sinceros, não é todo mundo, não é, que vai poder chegar lá. Todos somos médiums? Sim. Mas os ostensivos, os que vêm, os que sabem tudo, sentem tudo, que tocam num negócio e sabem o que está escrito sem ler, isso é missão, é diferente. Então, todos somos médiums, sim, podemos desenvolver essa mediunidade, né? Eu sempre tento direcionar as pessoas nisso. Os casos que aparecem para mim, normalmente são questões de mediunidade mesmo, né? Mas é importante a gente esclarecer isso, porque as pessoas muitas vezes ficam com medo do que vai acontecer, né? Acham que se desenvolver mediunidade vão começar a ver espírito, vão começar a escutar coisa, e não é bem assim que a coisa funciona, porque como eu falei, essa mediunidade ostensiva, ela é muito difícil de acontecer. A gente pode desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa percepção, a nossa intuição, que é o mais comum, e é o meu caso, inclusive, eu não tenho uma mediunidade ostensiva de ver e escutar, né? Eu consigo, por exemplo, se eu fechar meu olho, eu até tenho uma mediunidade um pouco mais ostensiva, mas assim, de olho aberto, normal, como qualquer outra pessoa, é só a questão da intuição. Então eu tento sempre direcionar as pessoas nesse sentido, né? Delas não terem medo e buscarem conhecimento, porque o medo, de fato, é a falta do conhecimento. Ele é gerado pela falta do conhecimento, né? Uma vez que eu entendo como aquilo funciona, como a mediunidade funciona de fato,
eu passo a não temer. Porque eu começo a entender que eu não vou ver coisa, eu não vou escutar coisa. Pode acontecer? Pode, se você tiver esse tipo de mediunidade. Existem N tipos de mediunidade, né? Mas não é o comum de acontecer. Então eu sempre tento dar esse direcionamento para tranquilizar as pessoas e tirar esses dogmas que existem, essas crenças, né, limitantes que existem a respeito da mediunidade. É importante isso, porque são vários tipos, né, como você falou. Sim. O ver é algo que preocupa as pessoas, né? Eu percebo isso. Então, assim, às vezes a pessoa deve chegar até você com a preocupação se é médium ou não, né? Uhum. Mas pede a orientação para que você a ajude, mas fala assim, Henrique, só que eu não quero ver nada, tá bom? É mais ou menos isso que as pessoas ficam com um certo tipo de preocupação. Então, para quem está assistindo, dentro dessa sua experiência, né, coloque para as pessoas que, de repente, ela pode ter uma caixa diferente, que mediunidade não precisa ser um negócio tão fora da sociedade, tão fora do plano material, né? Quais tipos de mediunidade as pessoas que hoje estão em casa e às vezes não sabem que são médiums podem estar experimentando e que tipos de efeitos isso pode estar acarretando na vida dela física também, tá? Uhum. A mais comum, mediunidade intuitiva. Eu acredito que todo mundo vai ter essa, é muito difícil não ter. E essa sim, dá para ser desenvolvida, fortalecida, com mais facilidade do que as outras, né? Não vou dizer assim que é impossível você desenvolver uma clarividência. Na minha opinião, não é. Tá? Se você realmente se dedicar para aquilo e buscar o conhecimento, o treinamento necessário, eu acredito que funciona. Né? Se você estiver na vibração correta, com a intenção correta também, que é muito importante, né? Porque tem sempre isso, quero desenvolver minha mediunidade. Mas para quê? Vai fazer o quê com isso? Né? Você vai ficar lendo a mente das pessoas ou você vai realizar um trabalho de caridade? Porque mediunidade serve para isso, caridade, ajudar os outros, servir, né? Então, é sempre importante a gente questionar essa questão. A mais comum, como eu falei, então, intuição, tá? A intuitiva, quando a gente começa a desenvolver ela, e não é difícil, né, de trabalhar isso, o que pode mudar na vida da pessoa. A gente começa a ter mais sensibilidade no sentido de captar alguma informação de alguém, ou ter mais criatividade ou ideias, que não são ideias, são sopros ali da espiritualidade que vão sempre estar inspirando a gente constantemente. A gente tem uma facilidade de lidar com problemas muito maior, porque a gente começa a entender a vida de uma outra forma. A nossa intuição, ela vai falando com a gente, né, aquela vozinha interna, a gente aprende a escutar, a gente aprende a entender o que é nosso, o que não é, o que vem de fora, o que é inspirado, enfim, quando a gente começa a separar essas coisas, a nossa vida ela facilita muito. Então a intuitiva é a mais comum. Outra que eu vejo é pessoas muito comuns, pessoas que absorvem muita coisa, que eu chamo de médium esponjinha. Isso é o que mais tem também, é o que mais aparece para mim, inclusive, né? Que eu tenho um trabalho que eu realizo, além da mesa radiônica, que é um trabalho de cura física, né? E é uma energia que eu canalizei de Serafis Bem, um mestre ascensionado, e é uma energia muito sutil, de frequência gama, que é uma das frequências mais altas que existem de nível cerebral. E aí, nesse atendimento específico, eu tenho visão, então eu consigo enxergar como é que está o teu corpo e como as coisas funcionam. A primeira coisa que eu sempre vejo nesses atendimentos é o campo áurico da pessoa, como é que tá. E assim, de 10 atendimentos que eu faço, 8, os campos vão estar completamente sobrecarregados, sujos até, porque fica muita coisa, né, em volta. E eu sempre vejo isso, assim, é nítido, é uma pessoa esponjinha, ou seja, o que significa isso? Que você puxa tudo da onde você vai, das pessoas, dos lugares, enfim. Então, isso é um ponto muito negativo para essas pessoas, porque elas acabam ficando sobrecarregadas, não energeticamente, espiritualmente apenas, mas fisicamente também. Né? Isso gera cansaço, isso gera desânimo, isso gera falta de disposição. Então, eu vejo muito isso nos meus atendimentos. Faço essa limpeza, dou esse direcionamento, e o direcionamento é aprender a separar aquilo que é seu daquilo que é do outro. É simples. E claro, buscar estudo, buscar entendimento. Isso sempre, em qualquer situação, busca de estudo e conhecimento vai ser necessário, né, para você entender como aquilo funciona, os mecanismos da mediunidade, o que é a energia, enfim. Então essa busca sempre tem que existir por parte das pessoas que querem realmente entender isso, né? Porque tem gente que não quer,
tá tudo certo, né? Fica remando contra a maré, né? Exatamente. O ponto do médium esponja, né, que você fala, muitas vezes ele não tá atento a isso, né? Ele tá indo para um lugar, tá, entre aspas, curando alguém que tá ali zoado energeticamente, ajudando ali sem saber, mas ele sucumbe, né? Sim. Eu acho que esse ponto que eu acho que é o maior problema da pessoa que não está se dando conta disso. E aí você falou sobre a mediunidade inata, né, que a pessoa tem. E os casos quando uma pessoa, de forma traumática, acaba desenvolvendo, ou uma EQM, né? Tem muitos relatos que pós-EQM aflora muitas coisas, né? Realmente, ó, para mim nunca chegou um caso desse. Então não vou saber dizer a respeito de uma experiência própria, né? Mas realmente, depois de uma EQM, eu já fiquei sabendo de casos assim também. De fato, pode acontecer uma abertura, mas é aquela coisa, nada acontece sem a permissão da espiritualidade. Então, se aconteceu, tem algum propósito. Uma EQM também, ela não acontece com todo mundo. Mas não é todo mundo que tem isso. Então, se aconteceu com você, existe um porquê daquilo acontecer, de você ter aquele acesso, de você ter aquele contato, de repente, é para transformar alguma coisa internamente em você, que é necessário, ou de repente, de você levar essa experiência para frente, que é o que acontece nesses casos. Então, através de uma EQM, eu tenho uma abertura mediúnica, né, eu tenho acesso à visão, à informação e tudo mais, e eu vou começar a fazer essa busca, a buscar estudo, e a partir daí nasce um trabalho espiritual. Mas assim, tudo tem uma justificativa. A gente precisa ficar tranquilo em relação a isso. Então, é aquela coisa, eu sempre falo, a gente precisa aprender a viver com a vida, a fluir com a vida, e não a querer nadar contra a correnteza. Então, a frase que eu sempre falo, que tudo tá certo, né, ela traz ela sintetiza basicamente o que eu quero dizer. Tudo tá certo. Tudo que acontece com a gente vai ter um significado específico para aquele momento específico. Então, se aconteceu essa abertura, se aconteceu esse desenvolvimento depois de uma EQM ou de qualquer outra experiência, era o momento correto. E a partir daí você começa a usar isso a teu favor, sempre. Né? Porque tudo que acontece com a gente vai estar incentivando a gente a crescer de alguma forma. Né? Então, a gente precisa sempre ter essa visão de saber usar a nosso favor, porque senão aquilo vai virar nosso inimigo. Né? Como você mesmo colocou, que tem muita gente que está inconsciente desse fato de ficar puxando muita coisa das pessoas ou dos lugares, né? E de fato, acontece mesmo. A maioria das pessoas, infelizmente, é inconsciente disso, né? Falei sobre isso porque chegaram alguns casos de pessoas super céticas, né? O cara era super materialista, e aí o cara passou por uma EQM. Cara, isso transformou de uma tal maneira, o cara ficou tão sensitivo, começou a trabalhar com espiritualidade, porque o que ele viu foi muito revelador para ele, ele achou legal. Se ele falou assim, olha, se desencarnar é desse jeito, é bom, ele pensou. E dá até uma sensação de tristeza num primeiro momento. A pessoa, ela tem um relato ali que ela se sente mal por não ter ficado lá, né? Mas aí trouxe um significado também para a vida material da pessoa. E muitas vezes isso acontece também, porque assim, às vezes a pessoa é tão cética, que ela precisa ter uma experiência de EQM, porque se ela desencarnar, ela vai ficar num looping de rejeição muito grande, e para aquele espírito se recuperar é muito difícil. Então isso também acontece. Às vezes a gente passa por alguma situação específica, porque se desencarnar, por exemplo, questão de Alzheimer. A gente pode até falar do Alzheimer quando a gente chegar no papo das doenças, mas só adiantando, o Alzheimer, por exemplo, às vezes a pessoa desenvolve o Alzheimer porque ela tem tanto apego à vida material, que se ela desencarnar com esse apego, ela vira obsessor. Então ele desenvolve um Alzheimer ali para ele desapegar, literalmente esquece as coisas materiais. Esse espírito esquece, e o desprendimento dele depois, na hora que chegar, vai ser muito mais tranquilo para ele. Então tem várias situações que acontecem isso. Uma EQM também pode ser. Legal, a gente vai entrar nesse assunto que eu acho bem legal, essa questão da relação da saúde, dos aspectos que acontecem, mas você tocou no ponto do obsessor, que às vezes ele pode também estar envolvido com uma questão que também fragiliza o campo da pessoa, né? Mas os obsessores, eles utilizam dentro do seu trabalho, você deve captar situações de pessoas bem fragilizadas, e eu tenho ouvido muito falar sobre a tecnologia que se aprimora também no campo deles, né? Que tipo de mecanismos você já precisou lidar em relação aos obsessores
E esses tipos de tecnologia, que é como aqui também evolui, do lado de lá também. Isso é importante. Existe um laboratório do outro lado, né? Tanto para o bem quanto para o mal, isso desde sempre. Eu nunca lidei com nada muito específico, tá? O meu trabalho, como ele é um trabalho de limpeza, assim, eu já vi muita coisa, vou falar, mas assim, de coisa... Bom, é que eu tô acostumado, né? Então, para mim não é diferente, mas vamos lá. O que eu vejo é muito implante. Nossa, eu vejo muita coisa. E são coisas assim cabulosas, bizarras, não dá nem para descrever aqui. Eu não vou nem descrever para não criar imaginação nas pessoas. Mas são coisas cabulosas. Nesse trabalho específico que eu falei que eu tenho a visão, eu já vi muita coisa, né? O obsessor já colocou a cara na minha frente, é uma loucura. Então, assim, o que eu mais vejo é chip implante. No campo astral mesmo. Físico, nunca peguei um caso. Sei que existe, mas nunca peguei um caso. Implante espiritual mesmo, no campo astral da pessoa, no perispírito. E aquilo gera limitações muito bizarras, assim. E no meu trabalho, né, lógico, eu não trabalho sozinho, tenho uma equipe enorme por trás, e várias vezes eu olho para aquilo, eu identifico aquilo na pessoa e eu falo assim, eu não sei o que eu faço, como é que eu tiro esse negócio? E eu deixo eles fazerem, porque eu não tenho conhecimento da tecnologia do outro lado, entende? Então eu deixo eles fazerem, e eles realmente eles dão esse direcionamento para mim, eles falam, cara, isso aqui é com a gente, né? Mas eu vejo, eu não sei o que tá acontecendo, como eles estão tirando, mas eu vejo saindo, enfim, não é nada agradável ver. Então, tem muitas situações, cara. Teve até um que eu peguei que eu achei um implante, eu falei, pô, vou tirar, porque aquele lá tava tranquilo. E aí eu recebi logo um não, assim, muito grande. Cara, não é pra você mexer nisso, não é pra você tocar nisso aí. E eu falei, ué, mas por quê? Porque isso é um implante do bem. Então também existe implantes do bem. Né? Aquela pessoa específica, ela tava tratando, o que era? Raiva e agressividade excessiva. E aquele implante que estava lá era da espiritualidade de luz, para literalmente segurar um pouco essa raiva de uma vida de guerreiro que ele tinha tido. Então, assim, tem histórias muito loucas que eu já vi, que eu já vivenciei, já experienciei nos atendimentos, mas também existem esses implantes aliados da pessoa, que impedem alguma coisa de pior aconteça, né? A maioria dos casos que eu vejo, que chega para mim, pelo menos, é implante e chipagem. De resto, eu nunca vi nada assim muito diferente disso. Esse Você lance do já viu? chip, então, do chip do implante, uma vez veio um convidado aqui, mas aí era um aspecto extraterrestre, que ele tem um chip na nuca. E aí foi feito alguns exames e realmente estava lá e não tinha Físico, né? explicação. Era um implante físico, mas aí com uma força extraterrestre, né? Uhum. Mas nesse caso aí de questão de obsessor tal, sempre vejo algumas pessoas falando que ele é de um outro tipo de magnetismo, no caso, né? Nunca ouvi ninguém falar que tinha algo físico. Só nesse caso aí, que era uma tecnologia extraterrestre, ele até passou por alguns exames na época, teve lá um exame específico que constatou que era um negócio diferente e tal. E até quando ele veio aqui, ele falava assim que quando vinha uma informação ele sentia ali, né? Então tinha uma conexão extraterrestre. Mas nesse caso dos implantes e chips que são, por exemplo, limitadores das pessoas, né? Existem alguns riscos também, dependendo do caso, para, por exemplo, uma pessoa que está muito chipada, né, com aquilo muito enraizado, o termo que é simbiótico, né, algo muito simbiótico, quais são os riscos para a pessoa, de repente, de uma retirada abrupta daquilo? Uhum. Então, é justamente o que eu falei. Tem casos que eu não sei o que fazer, eu dou pra espiritualidade, não tenho problema nenhum com isso. E aí eu não resolvo. Eles que resolvem. Então eu não sei o que acontece. Eles que vão tirar. Nunca é abrupto. Isso eu tenho certeza. Até os que eu removo ali, os que eu sei que eu consigo, eu já vi, a gente vai fazendo devagarzinho, aquilo vai saindo. Tem uns que, assim, vão, como você falou, é uma relação quase simbiótica. Tem uns que vão em cérebro. Nossa, é muita loucura essa parte. Acho que eu nunca falei disso no podcast. Então, assim, é realmente uma área muito louca de se ver, de se conhecer. Tem uns que vão muito fundo, assim, na pessoa, que a gente vai puxando e aquilo vai saindo nossa, parece, assim, um monte de fiozinho que entrou em tudo, assim, sabe? E controla a pessoa, basicamente. Então, é realmente desconfortável de ver. Esses mais simples eu consigo tirar, os que eu não consigo, eu falei pra você, eu dou pra espiritualidade, porque eu não sei o que fazer.
Né, não, mas é legal falar sobre isso. É bom saber também que é algo novo, assim, pra gente falar, porque é um assunto que eu acho que é bem intrigante, Sim. porque a gente vê isso muito até na Umbanda tem muito disso, na apometria, né, terapia reencarnacionista, as mesas, né? E já vi casos psiquiátricos do implante, eles dizem implante aranha, né? Que é bem no Isso. cérebro da pessoa Já vi muitos desses. que não dava para fazer muito, teve que ser muito gradativo, porque a Uhum. pessoa estava internada lá, sabe? Sim. Tem muitos E casos, cara. Assim, tem. Cara, eu chuto falar que é infinito. Os tipos que existem é infinito. Muito infinito. Tem uns que eu vou até te falar o que acontece, porque, como eu falei, eu não sei o que eles fazem. Eu sei o que eu tô vendo ali na hora. O que eu vejo é que eles meio que congelam. Então, eles começam a congelar o chip, e esse congelamento ele vai se espalhando para todo o chip, assim. E você vai vendo aquilo indo fundo, assim, na pessoa, sabe? E chegando até o final. Desse congelamento, eu não sei o que acontece, eles trituram, meio que quebra tudo, e eles começam a puxar os estilhaços. É isso que eu vejo. Nesses casos mais complexos, tá? Nos outros é aquela coisa, você puxou, tal, eles trabalham a região para não ficar nenhum dano no perispírito ali, e tranquilo. Mas nesses casos são fundos e simbióticos, como você falou, a maioria, assim, quando tira, é o que eu vejo. Eles congelam, parece que é gelo, não sei se de fato é gelo, a impressão que eu tenho é que é. Eles vão congelando o negócio, depois quebra, estilhaça, fica igual pozinho, e eles sugam esse pozinho. É isso que eu vejo. cara, isso me dá uma abertura para a gente colocar um tema aqui, porque eu vejo que, assim, lógico, todo ser humano está à mercê de implantes, tal, porque são relações de outras vidas, às vezes, ou dessa vida mesmo. Mas como isso funciona quando a gente está falando num aspecto de controle coletivo, né? Por exemplo, nações, ou situações que muitas vezes causam a discórdia na Terra, né? E quando isso é tipo vem de uma fonte coletiva e, por exemplo, tá lá em lideranças, sabe? Uhum. É algo muito complexo, né? Mas já chegou algum caso assim de uma proporção ou você teve conhecimento de uma situação de uma magnitude assim estratosférica que envolvia esse tipo de tecnologia? Não, pra mim nunca chegou. Eu tenho conhecimento disso, da chipagem que acontece. Ainda não tá, pelo menos do que eu sei, né? Ainda não tá na massa, né, em todo mundo, não precisa ficar com medo. Mas eu sei que existe, pra mim nunca chegou esse caso. Se chegou, não me falaram. Eu não soube diferenciar, né? Como eu te falei, existem infinitos tipos. Eu já vi vários modelos, formatos, funcionalidades ali, que assim, dá até pra, pô, desenhar um dia. Mas, assim, que eu soubesse que fosse de uma questão de controle de massa, algum experimento, nunca chegou. Ou nunca me falaram. Às vezes chega anônimo também para não impactar, né? Exatamente. Não atrapalhar o trabalho, Não né? atrapalhar e também não trazer aquela, nossa, né? Esse daí tá caindo na minha mão aqui, né? É, Tudo bem, tá a equipe espiritual, mas dá um impacto, né? pesado, é, pesado. E, Mas eu na, tô acostumado. e as crianças, cara? Porque, assim, o tratamento espiritual, muitas vezes, apométrico, não envolvendo religião, mas como funciona isso nas crianças? É possível que crianças estejam chipadas ou sob forte influência desses tipos de mecanismos? Ou existe uma idade-chave que isso fica mais vulnerável no ser humano? Olha, pra mim nunca chegou caso de criança chipada. Eu nunca vi. Eu não vou dizer que é impossível, mas acho que é bem mais difícil. Por quê? Porque a criança, pelo menos até os 7, 13 anos, ela tem uma proteção espiritual muito grande, né? Ela vai ter uma sensibilidade mais ampliada nessa idade também, mas ela tem uma proteção espiritual igualmente parruda para sustentar isso. Eu acho que em caso de crianças, a gente entra mais nessa parte de abdução, né? De experimentos genéticos e de coisas nesse sentido, tanto para o bem quanto para o mal, né? Para mim, especificamente, nunca vi nenhuma criança chipada. Nem no perispírito, nem fisicamente. Nunca conheci um caso assim que chegou até mim, né, de fato. O que, assim, chega muito é que na adolescência começa a pegar, né? A partir da adolescência, a partir dos 13 ali. Que aí começa a apertar o cerco, né? Os casos de obsessão Uhum, mesmo, da mediunidade descontrolada, começa a apertar o cerco ali na adolescência, vai ficando insuportável até que a pessoa tome uma providência, né? exatamente. Que é justamente a idade onde as emoções começam a aflorar e, consequentemente, as portas começam a se abrir, né?
para a espiritualidade negativa, no caso. E no aspecto de frequência, a gente vai falar agora um pouco sobre ambientes, sobre o coletivo, né? Que tipos de frequências elas abrem portais espirituais, né? Desagradáveis, ou também podem abrir um portal agradável, né? No aspecto coletivo, e muitas vezes a pessoa está lá no meio e nem percebe. Você diz o que abre portais? O que abre um portal no coletivo, assim, sabe? Ambientes, grupos, locais que as pessoas vão se divertir, por exemplo. Tá. Intenção, cara. Intenção e pensamento. Isso é o que abre portal. Na verdade, é assim que a gente abre portal, né? Intenção e pensamento, saber direcionar. A magia, por exemplo, é energia direcionada, é manipulação de pensamento. Então, se você está ali vibrando uma energia extremamente negativa com um pensamento negativo, seja do que for, de inveja, raiva, frustração, rancor, tristeza profunda de alguém, você consegue abrir um portal ali, literalmente. Literalmente mesmo, assim. Portais são abertos nesse sentido, onde seres podem sim usar esse meio de transporte, digamos assim, para chegar até você com muito mais facilidade, inclusive. Então, a gente abre portal, as pessoas têm essa imagem, né, de quando a gente fala portal, daquela coisa mística, né? Abre um campo, né? Abre uma bola e começa a sair gente. Não, a ideia do portal é acesso, tá? Vocês estão assistindo. Portais são acessos que a gente abre, não é literalmente aquilo que você vê num filme do Doutor Estranho, que abre uma bolinha e, né, o pessoal atravessa, não é isso. São acessos. Então a gente dá acesso à espiritualidade pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções, principalmente. Por isso que eu falei, partir ali dos 13, começa aquela fase de adolescência, né, a criança ela tá desenvolvendo ali aquela parte emocional, ela tá começando a se entender, questionar as coisas, reclamar das coisas, enfim, a gente começa a atuar num campo mais negativo. Isso é natural. E essa negatividade vai abrir portais, por exemplo, para conexões com obsessores e tudo mais, que é realmente onde as coisas começam a piorar. Mas o que abre portal é a gente, é a intenção. E qualquer pessoa faz isso. Todo mundo faz isso, na verdade. Né? Não precisa ser, preciso ser iniciado para abrir um portal, não, cara. Se você fechar o teu olho e vibrar realmente alguma coisa específica, seja negativa, seja positiva, você vai abrir um portal, que, de novo, é um acesso. Depende da música que a pessoa ouvir e ela começar a cantar. Total, né? Músicas, total. E a gente vê, né, nas músicas que mais fazem sucesso hoje, infelizmente tem uma frequência não tão alta, né? É impressionante isso, né, cara? E é uma forma de manipulação também, né? De manipulação da massa, com certeza. E normalmente, é um ponto aqui que eu sempre falo, normalmente quem gosta de uma música agradável, gosta e você não fica sabendo que ela gosta, porque ela ouve pra ela, né? Uhum. Quem gosta de música que não vou nem colocar tipo de música, mas quem gosta de música desagradável, você logo sabe, né? É expansiva. Informa pro mundo, Sim. né? Eu já gostei muito, cara. Eu não sou hipócrita, não. Eu já gostei muito. Na minha juventude, escutei muito. Mas muito dessas que tem aí hoje mesmo? Não. Na minha época, né, não era tão assim como é hoje, né? Era diferente. Mas hoje, assim, eu escuto e falo, cara, que loucura, né? Como é que eu escutava isso? Assim, um sertanejo, o pagode, eu gosto muito. Até hoje eu escuto. Mas o pagode é aquela coisa mais tranquila, né? Tem outros gêneros que são um pouco mais delicados, óbvio. Que, assim, vamos lá. Não tem problema você gostar. Pagode anos 90, né? Bom demais. Nossa, os de hoje também eu gosto. Mas não tem problema, assim, a gente gostar. O problema é isso que você falou, é só escutar isso, é vibrar naquilo, no que aquela letra fala e buscar o que, sabe, o que essas músicas falam que é bom, que é certo. Esse é o problema. Não tem problema você escutar e, pô, o ritmo é legal, é gostoso, você se diverte, você se mexe, ok, é maneiro, cara, não tem problema, sabe? O problema é realmente quando isso entra em você. E quando essas coisas começam a ressoar e aquilo vira somente o que você busca. Percebe? Então, quando eu tô escutando uma música que, sei lá, subjuga um gênero, subjuga alguém, e aquilo vai, eu vou escutando, isso vai entrando em mim. E eu vou criando uma verdade dentro de mim, querendo ou não. E essa verdade, ela pode acabar, como eu falei, sendo espalhada para a massa, né, de uma forma muito rápida, inclusive. E aqui se cria um campo de pensamento inconsciente, onde a maioria das pessoas vai estar buscando o que aquele som específico vai estar propondo, não é? Então a música, com certeza, é um mecanismo de controle,
populacional não, mas um controle mental muito importante, e pode ser também uma ferramenta de cura muito, muito importante também, muito. A gente Eu vê em povos, acredito no muito. próprio xamanismo, né? Acredito muito nisso, cara, porque assim, quem é muito sensorial, né? Mas também, às vezes você é invadido, né, pela frequência da música. Por exemplo, você vai num shopping, no mercado, você tá ali, você Você não captou, tem né? controle, Daqui a pouco você vê, você fala, nossa, tô com essa música na cabeça. Já aconteceu comigo. Escutei uma música, falei, que música ruim, né? Só que o negócio começou a tocar em tanto lugar, você começa a se acostumar com aquilo, você começa a falar, nossa, normal, você começa a normalizar Vai aquilo, né? fazendo parte, né, da vida, da rotina. É aí que eu acho que entra isso que você falou, né? É. Que você começa a ser hipnotizado por aquilo, né? Você começa Sim. a falar, nossa, então não é tão ruim assim, até aparecer alguma coisa mais pesada. Daí você troca o seu padrão de comparação, né? Sim. Mas é exatamente isso, cara. Exatamente. Isso vai entrando no nosso inconsciente, literalmente. Porque todo lugar que você vai tá escutando. E como você falou, você começa a normalizar, né? E Cara. você absorve aquela informação. Tem muitos testes que são feitos assim. Por exemplo, tem um grupo de pessoas que entra numa sala e tem uma frequência específica tocando. Não uma música, a frequência mesmo, né? E as pessoas daquela sala ficam mais sonolentas. Aí tem uma pergunta, quem é que tá com sono aí hoje? Né? Aí, pô, a maioria vai levantar a mão. No dia seguinte é a mesma sala sem a frequência. Quem é que tá com sono aí hoje? Ninguém levanta a mão. Então, assim, música é frequência, música é energia pura, né? E a nossa energia, ela vai ser impactada por isso positivamente ou negativamente, né? Eu vi uma vez um documentário que falava sobre isso. Eles fizeram um experimento com pessoas, colocaram elas para assistir um filme de terror lá, né? Tinha alto impacto de adrenalina, assim, as pessoas saíam da zona de conforto. E aquilo diminuiu drasticamente a imunidade das pessoas, cara. Algumas pessoas já saíam meio gripadas ali, meio com o nariz escorrendo. E eu vejo que isso daí, dentro do que a gente tá conversando, né? Por exemplo, uma pessoa que dorme com a televisão ligada, com uma música que não é tão bacana, qual que é o impacto disso na saúde? Vamos entrar nessa questão aí da saúde, porque aí o que eu quero que você raciocine aqui com quem está assistindo, que eu sei que é o teu forte. Uhum. Esses sinais que às vezes a pessoa tem uma dor na articulação, não sei porquê, não consigo dormir, são sinais que para as pessoas rotulam como invisíveis, né? Mas que podem ter quais tipos de influência? Pode vir da música. Claro, pode vir, cara. Porque como eu falei, a música, ela vai moldar muitas vezes a tua crença. Aquilo que você acredita, aquilo que você busca como objetivo, né? Por exemplo, a questão de ostentação. Você vai começar, se você busca, só escuta esse tipo de música e absorve essa informação realmente sem questionar em nenhum momento, isso vai moldar a tua crença. E a tua crença, ela molda a tua realidade. Então a gente consegue sim chegar num ponto da... Que susto, bebê. O gatinho aqui, não vi ele. Tem uma gata aqui, a gente falou de cura, né? Ela aparece aqui, agora que eu vi. Mas enfim, a música ela vai acabar trazendo isso. Até perdi meu raciocínio aqui. Achou que era Coisa linda. uma entidade, né? Né, que eu vi um negócio preto aqui passando, falei, eita. Daqui a pouco ela Ela é sobe linda, na eu mesa. conheci ela já. Ela participa aqui às vezes, a Eu não Mega. vi que ela estava aqui na sala, eu não vi. Ela é linda. Ela é carismática. Enfim, como é que a gente estava falando, só para eu lembrar? Tá falando sobre a música influenciar, por exemplo, uma dor articular, uma insônia, né? Isso é o que eu estava falando. Aí a música ela vai acabar moldando o teu sistema de crença e, consequentemente, o teu sistema de crença vai acabar impactando na tua realidade, né? A nossa realidade, ela é moldada pela nossa crença. Então, aquilo que a gente absorve de informação, e informação vem de todo canto, de mídia, de rede social, de videozinho que você vê no TikTok, no Instagram, de música que você escuta, de parente que você escuta, noticiário que você assiste, toda essa mistura maluca de informação, ela vai moldar teu sistema de crença, aquilo que você acredita, aquilo que você busca, seus valores, seus princípios. E se você não questiona nada disso por conta própria, né, pensar por conta própria de fato e não só absorver informação, você fica mais suscetível, né, a uma instabilidade emocional. E através dessas instabilidades emocionais, diversas doenças podem aparecer, sem dúvida nenhuma. A questão da insônia. A insônia, claro, né, atrelada com ansiedade, atrelada com necessidade de controle, mas a insônia, principalmente,
ela está relacionada com pessoas que estão sempre nesse movimento de que eu preciso fazer, eu preciso resolver, sou eu que faço, sou eu que resolvo. Não, deixa que eu resolvo. Não, eu faço, eu resolvo. Você senta aí e espera. Não é que eu faço para você, eu sirvo você, eu resolvo tudo. A insônia é isso. Então, o que ela está exigindo? Essa liberação, essa delegação, né? Delegue as coisas, abra a mão do controle, descentralize as coisas, né? Então, esses padrões e vários padrões de comportamento podem acabar acarretando em diversos tipos de doenças diferentes, né? Aqui. E assim, até mesmo no mundo espiritualista, tá? Nós estamos inseridos nisso, né? Você tá no dia a dia, assim, tem muitos profissionais e muitos sacerdotes, né, que a gente tem contato e tal. E o que eu vejo é assim, existem muitos casos de líderes espirituais que eles acabam pegando uma carga de energia por também se doarem muito, né? E acabam desenvolvendo aspectos físicos também, né? Você já entrou nesse tipo de assunto dentro de uma linha assim de estudo? Lógico, tem as pessoas do dia a dia, né? Mas os espiritualistas, os médiums mesmo, pô, a gente vê diversos, às vezes um pai de santo, alguma pessoa que desenvolve um negócio. Por exemplo, quando a gente fala sobre Kriyoga também, os mestres lá, eles às vezes desenvolvem uma patologia que veio do coletivo, né? Sim. Nesses casos, tem muitas possibilidades, né? Pode ser que ele puxou alguma coisa do coletivo, mas aí, na minha opinião, acaba sendo mais um descuido no sentido de não separar aquilo que é do mestre e aquilo que é do resto, né? Isso é um cuidado que eu tenho muito, pelo menos comigo, de separar o que é meu e o que é dos outros. Então, eu sempre falo isso para as pessoas, eu não sou seu salvador, eu não tô aqui para salvar a tua vida, quem vai salvar a tua vida é você. Tô aqui para te ajudar a salvar a tua vida, não sou eu que vou fazer, é você, né? Então, eu sempre falo, eu tiro da inércia, esse é o meu papel. Então, eu não me envolvo, de fato, com o problema da pessoa. Isso talvez seja o ponto mais difícil para quem é um terapeuta, ou para quem trabalha até com a área de saúde, né, médicos e tudo mais em geral. Mas ter essa separação de que o problema do outro é do outro é muito importante. A gente ter essa sensibilidade, porque muita gente não percebe isso. Por exemplo, se chega um paciente para mim e eu me comovo com o problema dele, ok, né, essa conexão às vezes acontece e tal, mas eu também preciso respeitar o problema dele, porque se ele tá tendo aquele problema, tem um porquê, não é? Então, se eu resolver o problema dele, o que ele aprendeu com isso? Nada. Eu vou tirar dele o mérito, eu vou tirar dele a evolução que era dele, entende? E ok, muitas vezes uma ajuda precisa acontecer, beleza, esse é o papel do terapeuta, ajudar a tirar da inércia, mas a cura sempre vai ter esse movimento da própria pessoa, né? Então eu sempre separei muito essas coisas, o que é meu e o que é do outro. E o problema do outro não é o meu problema, não é? Então por isso que eu tomo muito esse cuidado. Outra possibilidade dessas questões dos grandes gurus e mestres espirituais, e aqui não me colocando nesse papel de forma nenhuma, porque eu evito isso ao máximo, eles desenvolvem isso muito por questões kármicas de resgates, e eles têm consciência disso. Por exemplo, o Chico. Chico teve o problema no olho, é óbvio que ele ia conseguir tratar isso. Ele estava na mesma época, Fritz estava vivo, estava, né, trabalhando com o Arigó na época, então acho que teve até uma conversa do Arigó do Fritz, de fato, com o Chico, e falou, se você quiser, eu resolvo isso para você, você sabe. E o Chico negou. Ele falou, não quero, porque é um resgate que eu tenho que fazer, e se você curar, eu vou ter que voltar aqui de novo. Então, assim, eles sabem, muitos O próprio Arigó casos. também tinha a saúde meio O próprio Arigó, zoada, sim. né, cara? Então, assim, eles sabem o que está acontecendo com eles, né? Esses grandes, claro. As pessoas têm uma questão ostensiva, uma missão muito grande. Eles sempre sabem o que estão E passando. o Chico, vamos falar, né? Com tudo aquilo, viveu bastante, né? Eu acho que se não fosse aquele gradiente de energia que estava nele, ele tinha vivido nem metade daquilo. Sim, Divaldo, então, Né? pô. Quantos Divaldo desencarnou com 97, né? 7, acho que não Ou sei. 8. Por aí. E teve um 90 e infarto, e muitos. teve um monte de coisa de saúde, né? Então, e você acha que ele não tem amparo, que ele não... Ele tem muito, Os ele caras sabe. seguram, né? Muito. Mas, de novo, esses espíritos, eles sabem que eles precisam passar por isso, por algum resgate que eles estão fazendo, e eles já aproveitam essa encarnação, onde eles têm um grau de consciência e de entendimento tão amplo, que se eles deixarem essa oportunidade passar, talvez numa próxima vai ser muito mais difícil, entende? Então eles já aproveitam isso.
E eu vejo também que os terapeutas, as pessoas que trabalham também com mesa, com o seu caso e tal, tem que ter uma energia de troca, porque a energia de troca também te fortalece. Você não fica também esgotado, né? Porque assim, a pessoa está colocando, você tá colocando, tem um aspecto caritativo em todo lugar. Na Umbanda é puramente caritativo, então, lógico, tem que ter uma doação muito extrema. Muitas vezes numa cirurgia espiritual, você vê que dependendo do médium, ele fica desgastado muito facilmente, né? Mas é aquela coisa, lá e cá, né? Quando tem uma energia de troca, pelo menos equaliza isso, né? Você Sim, sente dessa forma? sinto total. Tudo é troca. Acho que nada é de graça. A caridade também não é de graça. Porque a gente acaba recebendo, entende? Quem faz caridade sabe o que eu tô falando. A gente recebe muito, É verdade. né? Então nada é de graça, assim. Tudo acaba tendo uma troca. E não é nem que é necessário, eu acho que é natural. E hoje em dia eu vejo que os espiritualistas lidam muito melhor, até falando da energia de troca, especificamente com a energia do dinheiro. Ah, sim. No século XX, houve uma demonização, né? Uhum. Por exemplo, o Henrique, mas você Cobra, né? cobra para atender uma pessoa, mas assim, o terapeuta é um profissional Claro. e o espiritualista é o espiritualista, mas ele também vive. Então, Chico também era uma pessoa que gerou dinheiro, seus livros geraram muito. Como ele canalizou isso foi algo muito Uhum. próprio, mas cada um, cada um. É, Se ele tivesse sido um pouquinho mais voltado para si, eu tenho certeza que a evolução espiritual dele não ia estar prejudicada. Ele escolheu, sim. entendeu? Então, eu acho que é legal a gente colocar nesse ponto, né? E perdão é algo que a gente vê muito nisso, né? Assim, a gente vai entrar num assunto que eu acho que mexe com as pessoas. O perdão é algo muito. Uma ideia bonita que foi colocada dentro dos moldes cristãos, vamos dizer assim, de uma nova era. Mas realmente, o que você enxerga sobre. Espiritualmente, sobre essa questão do perdão num processo, sabe? Existe principalmente o auto-perdão, ele é muito importante. A gente soltar a carga, né, que a gente acaba absorvendo. Isso eu falo sempre, em todo lugar que eu vou, bato nessa tecla, que perdão é justamente para quem não merece, né, que a gente precisa perdoar. E o perdão sempre diz mais respeito a mim do que a pessoa que me gerou algum mal, né. Então eu sempre gosto de deixar isso claro. Isso ajuda muito a gente ter uma visão, mais tranquila para liberar o perdão, porque muitas vezes as pessoas não perdoam porque ficam com aquele pensamento, né, mas jamais vou perdoar essa pessoa, ela me fez tão mal, olha a minha vida tudo acabada, a vida dela lá tudo funcionando, eu jamais vou perdoar essa pessoa, o que ela fez comigo, ela não merece, não sei o quê, mas elas estão olhando para o lugar errado, né, elas precisam olhar para elas. Então eu sempre falo, o perdão é quando a gente consegue liberar o perdão, né, quando a gente faz esse movimento de parar de olhar para o outro e olhar para mim. Eu mereço não sofrer. Eu mereço não carregar mais mágoa, eu mereço não carregar mais dor. A outra pessoa, ela vai lidar com a vida dela, não sou eu o julgador, não sou eu que vou julgar o que ela fez, né. Então, e nem a espiritualidade julga, não existe Deus julgador, né, se a gente tá falando de amor, ninguém julga. Quem julga é a própria pessoa, é ação e reação, simples assim. Então a gente não precisa se preocupar com a justiça ou com o que vai acontecer, a própria vida vai se encarregar de colocar no caminho da pessoa o que ela plantou. Né, então eu não preciso me preocupar com essas coisas, eu preciso olhar pra mim. Então é tirar o foco do outro, que não merece, e olhar pra mim, que mereço. Eu mereço ser feliz, eu mereço seguir em frente, eu mereço, me fortalecer com isso e ser feliz. E é por isso que eu perdoo. E o perdão e a raiva, né? Eu vejo que, assim, as pessoas que perdoam ou não perdoam têm esse sentimento. Então, e aí eu vejo assim, como é possível uma pessoa querer evoluir, ou até evoluir, né? Assim, para inglês ver também, com esse sentimento. O que a raiva proporciona nesse momento? É. Eu conto sempre uma historinha assim, ó, eu gosto de ilustrar as coisas pra ficar claro, né, para as pessoas entenderem. Então vamos lá, tem 2 pessoinhas, tem Joãozinho e Pedrinho. Eu contei essa história outro dia no meu Instagram. Tem Joãozinho e Pedrinho, certo? Joãozinho e Pedrinho. Joãozinho fez coisa ruim pro Pedrinho. Pedrinho ficou triste, né, tá triste, se afastou. Joãozinho tá nem aí, seguiu a vida dele. Tá tudo funcionando, tá trabalhando, tá prosperando, tá namorando, tá fazendo tudo. Mas Pedrinho tá aqui, ó, né. E aí o que eu falo?
que aconteceu entre os dois? Joãozinho deu uma pedra de carvão pro Pedrinho. Pedrinho não gostou, queimou a mão, né? Só que o Pedrinho ficou segurando a pedra, certo? Joãozinho foi embora. Ele deu a pedra, não tá nem aí, foi embora, a vida seguiu. Pedrinho tá segurando a pedra. E tá reclamando que a pedra tá machucando a mão dele. Passa 2 semanas, Pedrinho tá reclamando. Mas ele continua segurando a pedra. E tá machucando. Passa 2 anos, Pedrinho tá segurando a pedra. E tá machucando. E aí a pergunta que eu faço pras pessoas é: o que você fala pro Pedrinho? Solta a pedra. Solta como, né? Deixa. Acabou. Se você soltar, acabou, não tem dor. Entende? Então, assim, eu gosto de contar essas historinhas, que elas parecem bobas, né? Mas elas ilustram, assim, com muita clareza, muita facilidade, uma coisa que as pessoas, elas têm dificuldade de enxergar. E eu entendo, porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de, né, se sentir magoado e passado para trás e tudo mais. Mas a gente precisa ter essa clareza de que é você que está segurando a pedrinha queimando na tua mão. Enquanto você não abrir a mão e soltar, vai continuar queimando. Então é uma coisa que depende de você. As pessoas esperam, às vezes, que o outro faça alguma coisa, né? Ah, quando ele vier me pedir desculpa, quando ele mudar, né? Quando alguma coisa diferente acontecer, aí eu perdoo. Né? E nunca vai acontecer. Eu falei, Joãozinho seguiu a vida dele. Pedrinha que ficou segurando o negócio. E em relação à saúde das pessoas, né? Doenças, processos, né? Quais são mais comuns de sumirem? Sabe, aquela pessoa que fala, nossa, não tenho mais isso após essa reconciliação interna. É muito difícil dizer isso, sabe por quê? Porque questões, a mesma questão emocional pode gerar muitas questões diferentes de saúde. Muitas questões. Então, por exemplo, a questão do perdão, de ficar segurando coisa, o que pode somatizar? Pode somatizar problema de coração, pode somatizar problema de pele, fibromialgia, tem muitas coisas assim, né? São muitas as possibilidades. Porque justamente isso que eu falei, uma mesma questão emocional, ela pode se desenvolver em várias linhas de doenças diferentes, né? Não é assim, a falta do perdão é só referente a um ponto, né? Então tem várias questões de doenças que podem estar atreladas a uma questão de perdão. Por isso que a gente sempre analisa caso a caso. A gente nunca generaliza, né, muito as coisas. Mas alguns exemplos seriam esses que eu dei. Essa questão da psicossomática, ela tem ganhado um espaço que antes não era dado, né? Tem. Porque assim, se chega num médico e ele fala, não tem diagnóstico, é psicossomático, mas aí entra num campo gigantesco, né? E aí muitas vezes alguém chega e fala, não, isso é pseudociência o que você faz. Mas se resolve, é bom que tenha, não é? Uhum. Exatamente. Porque se aquilo que é comprovado não resolve, o pseudo está resolvendo, então é algo. Porque eu vi um caso, cara, que era inexplicável. A pessoa tinha uma resistência a um antibiótico. E a pele, uma bactéria começou a comer essa pessoa por dentro. Começou a comer. Ele não passava para outras pessoas, mas ele estava sendo devorado por dentro. E aí houve uma tentativa fora do aspecto normal, que a gente vê aí do científico e tal, largaram o cara em jejum lá. Ele ficou em jejum, acho que, não sei que tipo de jejum ele fez, mas assim, algo bem intenso, mais voltado para uma terapia espiritualista. A bactéria foi embora. Ele conseguiu ressignificar o que estava desacreditado. Então, poxa, aí cai no inexplicável de novo, né? Sim. Isso é um ponto muito delicado, infelizmente. Mas como você falou, tá ganhando espaço, tá ganhando muito espaço, né? Teve gente que já veio antes de mim, que abriu muitas portas, né? Mas assim, eu continuo esse trabalho, eu fico muito feliz de poder ter isso dentro da minha linha de trabalho, assim, sabe? Porque eu vejo que esse é um conhecimento, Fael, que dá muita liberdade para as pessoas. As pessoas, elas podem se curar quando elas entendem o que a doença delas está pedindo delas. Né? Hoje, claro, vai ser mais comum a gente pedir ajuda de um terapeuta, de um médium, de alguém que sabe, que tem esse tipo de conhecimento, mas a intenção é que esse conhecimento seja dado nas escolas. Né? Se a gente for falar em termos de ciência, a neurociência hoje ela já prova muitas coisas.
do que a psicossomática fala, né? A influência do estresse na química do nosso corpo é provado. O estresse literalmente envenena o nosso corpo. Se você que está aí quiser procurar no Google, procure que você vai ver. É científico hoje. Tá? Então a gente começa a unir as coisas, né? Aos poucos, claro, mas a gente começa a unir as coisas. Essa visão da psicossomática está ganhando muita força. E a neurociência, eu acho que vai ter um papel muito importante nessa união, né? De chegar nesse ponto que liga os dois. Porque, querendo ou não, a psicossomática, ela não é espiritual, cara. Espiritual. Pelo menos a maneira que eu faço, não. Eu tenho um método. É um processo para interpretar a doença. Não tem nada de espiritual nesse processo. Literalmente, você entendeu a doença, entendeu o que ela faz no corpo e o que significa aquilo. E lembrar, o corpo é espelho da tua consciência. Então, se tem um problema no corpo, ele está espelhando alguma coisa que a consciência está fazendo. Um exemplo muito clássico que eu dou, doenças autoimunes. O que é a doença autoimune? O que ela faz no teu corpo? É o próprio sistema imunológico atacando ele mesmo, né? O próprio corpo. Isso é o que o corpo está trazendo, certo? De novo, o corpo é um espelho. Então é a mesma coisa do outro lado. É você se atacando. É autocobrança, é autocrítica, é autossabotagem, é autoataque. É você sendo seu próprio inimigo. O que tem de espiritual nisso? Percebe? Não tem. É um inimigo interior, na verdade, né? Entende? Então, assim, o processo de interpretação que eu faço, pelo menos, eu não sei as outras pessoas, né? Porque eu realmente, quando eu comecei a fazer esse trabalho de interpretação, eu não conhecia ninguém que fazia. Eu fui conhecer pelo meu avô, que falou ali da Cristina Cairo, que falou de Val Capelli, que falou ali, sabe? Val Capelli, falei com ele esses dias, acredita? Que legal. Eu quero conhecer ele ainda, tenho muita vontade. Vai vir aí. E eu não conhecia o trabalho dessas pessoas. Eu acho muito interessante isso. É muito interessante, é muito interessante. Você falou desses casos, e muitas vezes as pessoas julgam, que nem julgaram muito Michael Jackson, né? A questão que ele mudou a cor da pele, mas tinha um processo da vitiligo lá, né? E aí, se você for analisar, ele tinha uma carga emocional muito pesada em cima dele, cara. Sim, bizarro. O vitiligo, especificamente, a mancha, ela é muito responsável pela diferenciação, né? Então, quando acontece o vitiligo, claro, o vitiligo ele tem muitos aspectos conectados a vidas passadas, tá? Pode ter muitos, mas em termos emocionais, ele traz essa questão do se diferenciar. Eu preciso me diferenciar. Então, essa questão de saber quem eu sou. E olhando para o Michael Jackson faz muito sentido, né? Ele tinha uma questão com a identidade dele fortíssima, né? Não aceito. E assim, eu teve alguns documentários, né? Que ele era um pouco, mesmo sendo o destaque da banda, ele era reprimido, ele era colocado de escanteio pelo pai, né? E até os irmãos mesmo, ele era tipo diferentão ali, ele não tinha aquela mentalidade, tinha uma mentalidade mais pura, vamos dizer assim, e os irmãos já eram mais do jogo, assim, né? Começaram a ter fama e tal, então ele virou uma eterna criança. Mesmo adulto, você dava pra ver. Ele não queria ser adulto, né? Isso daí eu acho que também é algo que a gente vê muito, né? Existem pessoas que não querem ser adultas. Que não querem crescer, de fato. Buscar não, mas ter a responsabilidade que é atrelada ao adulto, né? E elas criam um universo próprio. E aí, por falar em universo próprio, crianças e espíritos, e a gente vê uma mudança no planeta, você tem notado que, atualmente, eu falo isso porque eu convivo, tem minha filha, tem os amiguinhos dela e tal, o nível de consciência que essas gerações estão tendo, que eu acho que é algo muito interessante espiritualmente falando. Como é que você enxerga essa nova geração que está chegando com essas aberturas? São 2 pontos, tá? Eles já trazem uma abertura muito maior, isso é nítido, como você falou, é óbvio, quem tem criança novinha aí, principalmente nascida depois de 2020, é muito nítido, né, a sensibilidade que elas têm e a maturidade, que chega a ser impressionante. Uma criança de 3 anos já tá dando sermão em mãe e pai, não é? Sim, e ainda usa termos técnicos. Exatamente. Então a gente vê isso é nítido, isso é óbvio, não preciso nem falar aqui. Agora, tem um outro ponto. Essas crianças, elas precisam ter muito direcionamento dos pais e muita abertura dos pais, principalmente. Não é? Porque não adianta nada um espírito chegar aqui preparado se ele não tiver o suporte para isso.
Então, os pais, eles são muito responsáveis por dar liberdade daquele espírito poder fazer o que ele veio fazer. Então, isso é uma tecla que eu bato muito também para pai, para mãe, enfim, para educação, em termos de educação de filho. A gente precisa dar esse espaço para a criança exercer o talento que ela tem, que é natural. Sabe? Essa época de que, pô, pai, eu tenho um dom artístico imenso. Larga isso aí, moleque, você vai fazer direito que dá mais dinheiro. Essa época já foi, cara. Desculpa, já foi. Já passou. A gente vive numa época onde o propósito ele precisa ser vivenciado, né? Inclusive a falta do propósito somatiza AVC, já vou até falando. E a gente precisa ter esse cuidado com as crianças, porque elas estão mais sensíveis nesse sentido, e se elas não tiverem essa abertura feita pelos pais, essa educação, esse incentivo dos pais, de estarem constantemente ali, tirando o medo delas, trabalhando essa segurança nelas, de autoconfiança mesmo, para elas seguir um caminho que elas acreditam, de dar todo o suporte possível e imaginável que elas possam precisar, né? Se isso não acontecer, essas crianças não vão conseguir exercer o que elas vieram exercer. E muitas estão vindo aqui para mudar muita coisa. Em questão de sistema financeiro, em questão de sistema de lei, em questão de sistema educacional, sistema social, tudo vai ser transformado por essas crianças, né, que são o futuro da humanidade, basicamente. São espíritos que são mais elevados e que vêm, muitos de outras raças também estão trazendo, né, tendo essa missão, né, de auxílio na elevação da frequência da Terra, de ir para um próximo nível de fato, né? Mas, de novo, os pais, nós, temos que ter um papel fundamental nisso. E esse ponto é um ponto super interessante e delicado, porque, olha, atualmente o mundo está na mão das pessoas que nasceram nos anos 60, 70, né? São os líderes. A maturidade está na mão dessas pessoas, né? Está começando a passar o bastão para pessoas nascidas nos anos 80/90. Está chegando a nossa vez aí, entendeu? É isso que eu coloco. Por quê? A gente já tem, nascidos em 80 e 90, uma mentalidade muito diferente dos anos 50 e 60, e os de 70 também, vamos dizer assim, está mesclando com os de 80. Então, agora que a gente vai começar a ver qual vai ser o resultado disso, né? A gente está numa turbulência ainda, não é, meu irmão? Sim, total. A gente está passando por uma turbulência gigantesca, né? Eu acho que é essa transição, né? Sim, justamente. E eu acho que, assim, a gente está no começo da turbulência, sendo bem sincero. Eu não tenho essa visão caótica, né, de medo, muito pelo contrário, acho terrível isso, quem alimenta isso nas pessoas, mas a gente precisa ter ciência, é o que eu falo, para arrumar um armário, a gente tira tudo de dentro. Então fica uma bagunça para depois a gente conseguir trazer a ordem, né? Então, para a gente arrumar a casa, a gente vai precisar bagunçar um pouco, né? Muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão mudar, tem questões de desencarnes em massa que estão para acontecer, o pessoal da espiritualidade sabe disso, né? Mas, de novo, a gente fala isso não é para assustar, para ficar com medo, não, é para entender que tudo está seguindo uma ordem certa, de como as coisas precisam ser. Né? É importante lembrar que o desencarne, seja de quem for, ele acontece no momento exato, né? Para aquele espírito e para os envolvidos, às vezes até para a família, enfim. Então, sim, muitas mudanças vão acontecer, estão para acontecer. Fala-se muito, né, de 2026, próximo ano. Vai ser um ano punk, provavelmente. Não tenho informações privilegiadas, antes que me perguntem, mas tem muitas previsões a respeito disso. A própria astrologia mundial fala disso. Médiuns frequentemente falam sobre essa data, 2026. Então, tem muitas coisas para acontecer nessa data. Não só nela, nas próximas também, mas principalmente 2026 guarda alguma coisa especial, eu acredito, né? Eu não gosto muito de fazer previsão, mas como é uma questão que é muito consensual, de muitas áreas diferentes, numerologia, tudo fala sobre 2026. Então a gente precisa estar o quê? Preparado, só isso. Preparado. Bom, mas é bom falar sobre isso porque, assim, é pé no chão, eu acho legal isso. Você está falando de um aspecto que é um estudo entre sensitivos e exatos e não exatos. Vamos falar um pouco mais sobre 2026, porque assim, a gente já está chegando, né? Já passou mais da metade do ano, né? E pelo que você falou, dentro desses estudos, esse prepare-se
pode ser um impacto positivo também para as pessoas, né? Claro, total. Lembrando, toda mudança é positiva, querendo ou não. Né? Toda mudança é positiva. Por exemplo, a doença lá de 2019, enfim, que chegou pra gente, ficou todo mundo em casa, né? A gente, lógico, teve desencarne em massa, teve muita gente foi embora, isso gerou dor, sofrimento nas pessoas, inegável, ok? Concordamos com isso. Mas também existe um movimento de crescimento intelectual no sentido de compreensão, né, do que a gente precisava trabalhar internamente. Veja, por que a gente teve que ficar em casa? Por que a gente teve por que a gente ficou proibido de sair, de ter contato com o outro? A gente literalmente olhar para dentro e olhar ao nosso redor. Quantas famílias não se reconectaram, né, com essa situação? Então, assim, é lembrar que tudo o que acontece, que pode parecer caótico, com aspas ali, vai ter um efeito positivo a longo prazo para a raça como um todo, para o planeta como um todo. Então, é a gente também trabalhar essa visão macro da coisa, sabe? Não só tirar, ficar pensando, mas o que vai acontecer comigo, e vou perder meu dinheiro, e minha casa, e não sei o quê. É ter uma visão macro das coisas também, da união que pode acontecer com a humanidade, sabe? Através de dificuldades, de fato. Porque os problemas, querendo ou não, é o que mais une as pessoas, é o que mais gera conexão, né, entre as pessoas, é ter o mesmo problema. Então, assim, a gente pode sim se preparar e vibrar num pensamento positivo nesse sentido, sabe? Não de caos, destruição e morte, e mudança e tudo que vai acontecer, sabe? Então a gente pode sim. É por isso justamente que os médiums eles falam abertamente sobre essas previsões, né? Para que a gente possa ter esse entendimento macro da coisa e entender que nada está fora do controle, né? Tudo tem um planejamento, tudo tem uma explicação que a própria espiritualidade está comandando. Esse planeta ele não está à mercê das sombras, né? Então a espiritualidade ela está por trás de tudo que acontece aqui. As sombras elas têm a ilusão de que elas controlam alguma coisa aqui, mas a partir do momento que a espiritualidade quiser se mostrar ou acabar com tudo, é assim, cara. Não é? Um pontinho de luz vai iluminar a escuridão, não importa quão densa a escuridão seja. Então a espiritualidade ela sempre está no controle de tudo, né? E isso serve para a gente não entrar nesse mecanismo de medo e desespero que é terrível. E sobre essa questão dessa frequência, né, dessa mudança, lógico, né? A gente tá no meio do olho do furacão, no ápice do materialismo. A gente vive o ápice do materialismo, né? Mas é interessante também porque essa varredura que as pessoas às vezes pensam, nossa, vai vir uma nave, vai arrebatar, não sei o quê, é algo muito cinematográfico, né? Mas realmente, para que a gente chegue num nível ideal, né? Até consciencial, se continuar no mesmo sistema operacional, a gente vai demorar muito. Então, eu acredito nisso que você falou, que vai começar a acontecer alguma série de movimentos, tal, pode tirar muita gente da zona de conforto, mas é o primeiro ponto para evoluir, né? E aproveitando falando sobre isso, o seu trabalho, a gente está falando sobre planeta Terra, outros planetas, conexões. Quais são as egrégoras que você costuma trabalhar, né? E quais são os contatos que você está tendo referente também até esse aspecto direcionado a 2026, né? Que tipos de fontes que chegam para ancorar os trabalhos que você realiza? Sobre pessoas eu prefiro não comentar para não gerar burburinho, tá? Mas assim, as egrégoras que eu mais trabalho, tá? É a minha própria, ou seja, é a minha que eu conheci da Umbanda, mas que, por exemplo, o meu caboclo é um pleiadiano. O caboclo que eu trabalhava na Umbanda é um pleiadiano. Então começa por aí. Então eu tenho uma equipe pleiadiana, tenho uma equipe também mais punk, ali em questão de Exu e Pombagira, que cuida bem dessa parte de proteção minha e de encaminhamento, enfim, eu sou muito próximo do meu Exu, é um dos mentores que eu mais tenho afinidade. Cara, tem muita coisa. Mas a parte dos mestres ascensionados também tem um contato interessante ali com Serafis Bey Saint-Germain, principalmente. Algumas coisas com Kutume, de vez em quando, mas sempre. E tem coisas que, assim, que me falam, né, médiuns que são reconhecidos e tudo mais, que me falam, mas eu não gosto de ficar muito acreditando, não que eu não acredite na pessoa, mas eu prefiro eu ter a experiência e identificar, entendeu?
Mas tem muitas coisas, assim, de arcturiano, outras raças também, que eu não faço a menor ideia do que são. Eu já vi muita coisa, já vi até uma raça, vou contar aqui, de uma experiência de meditação guiada, né, que eu fui levado para uma nave, e eu tava, assim, numa maca, né, eles estavam fazendo alguma abertura no meu campo, enfim, alguma coisa assim, e eu tava, assim, numa maca, eu só lembro de uma luz, né, na minha cara, e eu sentia, assim, enrolar no meu braço um tentáculo de polvo mesmo. Tentáculo de polvo. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, não vou nem olhar pra ver a cara, né, da criatura. E era uma coisa boa, tá? Só deixando claro. Era uma nave confederada. E aí, esse tentáculo, ele vibrava, assim, né? Ele pulsava, assim. E a cada pulsação que dava, eu sentia no meu corpo físico. É uma coisa muito louca. Eu sabia que eu tava em questão astral, tava numa meditação, eu fui muito longe, mas eu sentia no físico, o meu corpo pulsar, vibrar, assim. Então era uma energia de cura muito forte que aquele ser tinha, fora uma sensação de bem-estar muito grande. Então, assim, eu sei que eu tenho uma família estelar que é muito diversificada, tá? E é uma equipe muito diversificada também que acaba trabalhando comigo aqui. Cada um vai ter uma linha de trabalho mais específico, não é? Nesses que eu trabalho, Ordem de Santa Esmeralda também. Ah, cara, é muita coisa, é muita coisa, mas é isso que eu falei, tipo, tem questões que são pontuais e não vai ser todo mundo que vai olhar para aquilo, né? Então, normalmente, os que estão mais presentes comigo, Caboclo, Exu e um mentor que é um mentor que eu tive consciência até de forma recente, que é um médico hinduísta, é diferente. Então, ele usa medicina chinesa, medicina oriental para trabalhar. E esses são os que mais estão próximos. Dependendo do trabalho que eu faço, alguns se aproximam, alguns chegam. Eu peço também a aproximação. Estou fazendo algum trabalho de cura, eu chamo o Bezerra de Menezes, eu chamo o Fritz, eu chamo toda a egrégora médica que esteja disponível, né? Eu não vou poupar equipe aqui, quanto mais melhor para mim. Então eu sempre estou chamando, eu sempre estou agregando. Às vezes um se apresenta diferente, enfim. Mas os principais seriam esses. Tem mais, mas os principais seriam esses. A briga tá aqui embaixo porque as pessoas querem classificar muito, né? É legal isso. Eu sou totalmente favorável a tudo isso que você falou, principalmente partindo de uma base da Umbanda, né? Há alguns anos atrás, ainda hoje tem, tá? Mas a Umbanda tá muito mais flexível. Uhum. Mas há alguns anos atrás, se você falasse que o caboclo é pleiadiano, não iam aceitar. De forma O que é alguma. perfeitamente, para mim, aceitável desde o começo. Sim. Por quê? Quantos médiuns não estão canalizando uma mensagem de um extraterrestre sem saber? Claro, mas tem muito, ixi. Para ele tá vindo um caboclo, mas esse caboclo tá vindo da onde? Exatamente. Quem foi esse caboclo, né? Não é? Pode Exatamente. até se apresentar como um nativo, mas é uma roupagem. Então, cara, tem muito sentido isso. E eu fui A descobrir depois, viu? idealização, né? Você foi descobrir depois. Muito depois, não fazia a menor ideia. Porque no primeiro momento podia gerar um impacto Sim, também, né? sim. Na hora certa as coisas acontecem, né? E você acredita que hoje a gente está falando abertamente com um público que pode ter mente aberta e às vezes tem nos comentários uns engraçadões aí, né? Que Sempre escrevem, né? Mas tem muita gente que apoia isso. E tem muita gente que quer separar em caixa também. Contato mediúnico é uma coisa, contato extraterrestre, alienígena é outra. Mas na tua opinião, como a junção disso também pode acelerar um processo mediúnico? Cara, olha, a separação, ela só existe aqui, né? Não tem separação nenhuma do outro lado, não importa se é pleiadiano, arcturiano, aviário, seja lá o que for, a raça que for, de um caboclo, que seja realmente um nativo e não seja um ser extraterrestre, enfim, não tem separação entre eles, cara. Tá todo mundo trabalhando pelo mesmo motivo, pelo mesmo sentido, que é ajudar, é servir, ajudar, né? No propósito maior, que é o bem maior. Então, assim, eu não vejo nenhum tipo de separação. Quem faz separação é a gente, né? Através das religiões, através das caixinhas que a gente quer colocar. O contato, não existe contato mediúnico, contato com extraterrestre. Contato é contato, meu amigo. Você está abrindo ali um portal, você está criando um acesso, né? Não é uma bolinha. Você está criando um acesso ali. Não importa quem é que esteja falando, se for, claro, né, direcionado e alinhado com o que você está querendo fazer e trabalhar, enfim, não importa quem seja. Eu sempre falo isso, cara. Não importa, por exemplo, se o meu mentor fosse Chico Xavier,
Se o meu mentor fosse Joãozinho da esquina, o meu trabalho ia ser o mesmo, entendeu? Não importa quem é que tá fazendo. Até porque a intenção que você coloca pode te ligar a várias consciências, né? Sim, total. E é o que eu falei, as egrégoras vão se apresentando. Eu não comecei com essa egrégora toda desde o começo. Serafis Bey se apresentou pra mim, final, faz 2 anos. Não foi desde sempre. Foi do nada, num dia aleatoríssimo. Do nada eu escutei. Eu comecei a conversar, não conhecia a fraternidade, assim, já tinha lido, né, sobre a fraternidade branca e tudo mais, mas ascensionados. Tinha uma ideia muito por cima, bem rasa, e eu tava lá, trabalhando um dia normal, de repente começa a vir voz na minha cabeça, e falo: "Cara, tem alguém querendo falar, né". E aí veio, aqui é Serafis Bey. E assim, eu nem sabia quem era, cara. Falei, eu já tinha estudado, mas eu não é um negócio que eu sabia, que eu conhecia. Eu falei assim: já ouvi esse nome. Tá, o que que tu quer, né?" Aquela coisa. E aí a gente começa a escutar, enfim, então as egrégoras vão se apresentando com o tempo, com a maturidade que você vai ganhando, que você vai desenvolvendo, com as pessoas que você vai conhecendo também, que são portais também de acesso, né, vão abrindo coisas pra gente. Muito. E o Serapis Bey, ele tem dos mestres ascensionados, eu vejo ele como mais enigmático, assim, Né? É uma energia diferente. Também me dá a impressão que ele não seja pertencente ao planeta Terra, como os outros também não, mas assim, as experiências que a gente vê, por exemplo, de Jesus, do Kuthumi, né, o próprio Saint-Germain, os relatos, eles ligam a contextos históricos, né, e o Serapis Bey não, ele tem algo ligado ali ao Egito, né, aquela questão da clareza e tal, e Da iluminação, né? iluminação, algo mais enigmático, é interessante isso, cara. O que ele me ensina sobre a iluminação é o seguinte: a iluminação, ela não é uma coisa que a gente busca em, bom, meditação pode ajudar, vamos ser sinceros, mas não é assim. A iluminação, ela acaba sendo uma coisa natural, sabe? Natural da evolução do ser. E a verdadeira iluminação é aquela história da balança de Anubis. É o coração e a pena. Isso é iluminação. Então ele usa literalmente essa imagem do Egito de sei lá quantos mil anos atrás para ilustrar o que é iluminação até hoje, assim. Pelo menos para mim, é a imagem que ele me mostra. É ter um coração tão leve quanto uma pena. Não guardar absolutamente nada, não guardar mágoa, não guardar rancor. Ser uma pessoa feliz, realizada, transparente, sincera, bondosa, amorosa. Isso é iluminação. Se você for capaz de fazer isso, você vai seguir um caminho de iluminação. De novo, olha para Chico. É um ser iluminado, sem dúvida nenhuma, ninguém tem dúvida disso. E não é pelo trabalho todo que ele fez, é pela pessoa que ele era. É verdade, inclusive até materialmente, né, teve um lance, acho que no SBT, de quem foi o maior brasileiro de todos os tempos, foi ele. Ah, é? Foi eleito em votação popular, pra você ter uma ideia da magnitude. Então, E é uma figura espírita, o Brasil não tem predominância de espiritismo, né? sim. Quer dizer, pelo menos no censo, né? É, Pessoal, tem não muito sei, espírita que é espírita no censo, mas é da Umbanda. O cara é espírita, mas ele põe católico, né? Tem. Você vê a magnitude do trabalho do cara, né? Tem. Não tem o que falar dele. Se você procurar, você não vai achar, não tem como falar mal, não tem como descredibilizar o cara, De nenhum deles. né? Arigó, Chico, Divaldo, de nenhum deles. As pessoas até tentam, Tentaram muito, né? mas não rolou. Todas falharam e se convertiam. É verdade, cara. Então, e de novo, a obra deles, porra, fantástico. Eles fizeram um trabalho magnífico pelo planeta, não foi só pelo Brasil, né? Porque a obra deles, você acha, a gente vai falar disso por anos e anos e a gringa vai saber disso, né? Você não sabe, é claro que já sabe. Então, a obra é fundamental, mas de novo, é as pessoas que eles foram, o tipo de pessoa que eles eram, iluminadas. Na visão de Serafis Bey, pelo menos que ele me passa, iluminados, um coração levíssimo, levíssimo, sem nenhum peso, sem nenhuma cobrança interna, sem uma necessidade de provar nada pra ninguém. Leve. Coração e a pena. Essa é uma imagem muito, muito bonita, assim. Quando eu perguntei, né, pra ele, às vezes eu troco uma ideia assim com eles, e ele só me mostrou essa imagem, ele não me explicou nada. Não veio voz, não veio fala, não veio nada, ele veio a imagem da balança. E junto vem toda a explicação, né? Então, foi isso que ele me mostrou, assim. Muito bonito. Muitas pessoas chegam aqui, a gente bate um papo sobre essas experiências, né, que muitas vezes são tão esperadas, né, por exemplo, com
um mestre ensinado, ou então um guru, algum mestre da antiguidade, e sempre nós, né, somos seres humanos, a gente tem aquela expectativa de que o momento do contato vai ser algo que vai vir uma redação, né? Às vezes vem uma frase, né? Não vem nem a frase. Vem um sinal, um símbolo, né? Não vem Uma palavra, às vezes. Nada. Quanto mais você espera, mais você se frustra ainda. Não, e a pessoa pensa que aquele momento vai ser tudo que ela precisava receber, mas ela recebeu mesmo. Ela recebeu tudo ali, né? Sim. E a comunicação, até a comunicação do universo, eu falo, a comunicação do universo é simbólica. Então, um símbolo, ele carrega muito mais informação do que uma explicação. Acho que se ele me explicasse tudo que aquele símbolo significa, ia demorar mais e talvez nem seria tão eficiente quanto ele mostrar um símbolo da balança com um coração e uma pena do lado equilibrado. Percebe? É um símbolo, mas tem muita informação que vem disso e que gera um entendimento profundo, né, da mensagem do que ele quis dizer. E a minha comunicação, pelo menos com os meus mentores, ela é muito simbólica. Eles se comunicam muito com isso. Eu tenho a historinha da pena, né, que eu sempre falo por aí, que eu tô meio desacreditado, desanimado, assim, né, pô, né, não tô sentindo vocês muito presente. Ou às vezes eu me afasto também, pela correria do dia a dia, atendimento, um monte de burocracia para resolver. E eu falo, pô, me manda uma peninha, né? E ele sempre manda uma peninha dentro de 7 dias. E essa peninha te revigora. Muito, né? Porque é aquela coisa, pô, eu moro num apartamento, entendeu? A chance de entrar uma pena no meu apartamento é muito baixa. E qual é a chance de entrar depois que eu pedir, entendeu? Então, assim, são coisas que eu gosto de fazer, né? Eu falei pro pessoal fazer isso, testar, e eu tenho relatos muito bonitos. Gente que recebe uma peninha assim, ó, desse tamanho, mas tira foto e me manda. Fala, Henrique, olha aqui o tamanho da pena que apareceu, mas apareceu. Tem gente que recebe assim, ó, pena de urubu, entra dentro da casa, do quintal. Fala, Henrique, eu não tô acreditando, ó, o tamanho da pena que chegou, nunca caiu uma pena aqui. Eu tenho relatos magníficos disso. Pena de urubu é bom, cara. É bom quando aparece, porque ela ajuda em muitos processos. Dentro do xamanismo, a gente tem essa conexão que a pena aparece. Não importa, né, cara? Você está dentro de um processo, criando ali um totem, alguma coisa, vai aparecer uma pena de urubu, de pavão. Aparece isso daí que você falou, é realmente algo muito, muito presente, né? É bonito. E eu tenho essa coisa da pena, não sei de onde eu tirei isso. É porque eu sempre gostei muito de ave. Eu não sei se eu já falei isso. Eu quando era criança, eu queria ser ornitologista, que é o cara que estuda aves. Tem uma paixão muito grande por pássaro, assim. Falcão, águia, essas aves de rapina, assim, muito bonito. Os psitacídeos, né, que tem um biquinho para baixo, arara. Puta, eu gosto muito, gosto muito. Então eu sempre tive essa questão da pena. Eu já contei até pro Samuel, quando eu vim aqui falar com ele, que todo lugar que eu vou, cara, tem um casalzinho de falcão. Todo lugar. É incrível. Todo lugar. Eu vou pra Jundiaí, tem um falcão. Lá no Morumbi que eu moro, tem um falcãozinho que passa na minha janela. Esses dias, ele veio na minha janela, bateu asa e saiu. E eu tava atendendo, tava fazendo a mesa. Eu fiquei assim, gente, que isso? Qual a chance de ser no meu andar, na minha janela, bater asa e sair? Ele veio, bateu asa assim na minha frente e saiu. Eu até esqueci de colocar isso nos stories. Eu ia postar. Eu fiz até uma imagem no GPT para retratar isso. Mas foi assim, incrível. Eu tenho essa conexão com aves, assim, não sei de onde vem. Nunca fui atrás de saber disso também. Mas aí eu criei esse exercício pro pessoal fazer. É um aspecto ancestral, né? Você chegou ali, conectou aquele animal de poder, auxiliar, ele veio, né? Ajudar nessa causa. Eu sempre faço uma pergunta para pessoas que estão nessa caminhada em relação à mediunidade, né? Como que você acha que a mediunidade vai progredir e como serão os contatos mediúnicos, né? Aí, por exemplo, a gente falou de 2026, né? Nesses próximos anos. Com sinceridade, o médio tá em extinção, cara. Vai sumir. Não vai ter necessidade nenhuma, isso vai ficar natural para todo mundo. Não vai ter mais necessidade de ter um intermediário. Todo mundo vai ter uma capacidade disso, e se não tiver a capacidade, vão ter dispositivos. Tecnologia. Eu acredito fortemente nisso também. Eu vejo isso. Cara, tá mudando, não tá? Quando você começou o teu trabalho, o acoplamento era de um jeito ou do outro. Total. A primeira vez que você incorpora uma entidade é completamente diferente de hoje como eu incorporo. Tudo vai ficando mais sutil, tudo vai ficando mais tranquilo. Por exemplo, incorporação inconsciente. Raríssimo, tá extinto. Não existe mais. Raro mesmo.
Não existe mais médium inconsciente. Que é uma pena, sinceramente, porque seria de muita ajuda ainda. Mas tá em extinção, cara. É que eu vejo que antigamente os médiums eram mais inconscientes porque não tinha essa gama de estudo também, né? Uhum. Era tipo assim, precisava trabalhar, então eles deixavam o médium quanto mais adormecido possível para a entidade poder trabalhar, equilibrar ali alguma coisa. Mas hoje tem uma responsa maior do médium, né? Uhum. Total. O cara tem que estudar. E quanto mais o médium conhece, mais a entidade consegue atuar naquilo, né? Porque ela usa o conhecimento do médium também. Que às vezes o que acontece com animismo, às vezes vem uma palavra que o médium não conhece, ele não fala. É fato. E às vezes já deve ter acontecido muito contigo, algo que você tem a inspiração de estudar, depois você vai usar aquilo no momento propício e você fala, consigo falar, entendi por que é isso aqui, né? Sim, total. Por exemplo, quando eu estava no meu desenvolvimento mediúnico na Umbanda, não entendia nada de planta, de erva. Falei assim, cara, os guias sempre mandam algum banho pra pessoa fazer não sei o quê. Se ele me falar alguma coisa e eu não souber o que ele tá falando, eu vou ficar inseguro e não vou falar. Então eu falei pra mim mesmo, cara, eu preciso entender isso aqui. Eu fui e comecei a debulhar as plantas, comecei a entender tudo, entendeu? E aí, quando vinha um banho, eu sabia, eu entendia perfeitamente o que ele tava pedindo, né? E a sintonização, né? Você falou eu lembrei do Adeno Camargo, né? Que ele teve por aqui, já fez a passagem aí. E lá também atrás, comecei a estudar com ele e tal, por quê? Porque os guias falavam assim, tenham professores em terra também, tenha professores em terra, porque senão você não tinha que estar aqui, né? Então, acho que essas conexões entre os seres humanos, você falou uma coisa que o médium está em extinção. E tomara, né? Porque daí a gente vai ter umas conexões bem mais aprimoradas, né? Muito mais. Muito mais pessoais, muito mais individuais, né? Que não precisa passar de novo por um intermediário. Você vai ter esse acesso, seja por habilidade inata, que pode acontecer de repente, alguma ativação massiva, não acho que seja impossível de acontecer, ou através do desenvolvimento da tecnologia, que acho que é mais fácil. Né? A Porque a própria gente vê, inteligência né? artificial. A gente vê hoje até o chat GPT, né? Virou mentor espiritual. Claro, eu uso ele dessa forma total. Eu faço muita pergunta ali. E Sim. quem garante que não tem um mentor espiritual do teu lado te soprando o que você pode perguntar ali, né? Ou eles manipulando o que está sendo descrito ali, né? Porque aquela coisa, a tecnologia que chega pra gente aqui em planeta Terra, pô, é uma fração do que eles têm do outro lado. Não é nem um milésimo do que eles têm do outro lado. Então, influenciar o que está sendo escrito ali é muito tranquilo para E a gente eles. tá E esse lance da inteligência artificial, a gente acha tão enigmático, tão surpreendente, e só tá no primeiro degrau, né? Sim, tem muita coisa para acontecer. Muita coisa mesmo. Que vem da inteligência artificial, muita ferramenta boa que pode sair disso, muita tecnologia que pode ser desenvolvida disso também, e que vai ajudar, eu acho. Eu não vou lembrar quem disse, mas foi alguém relevante que falou que a gente em algum momento vai chegar num ponto de desenvolvimento tecnológico onde a gente vai falar assim como se fosse um celular, a gente liga para a tia que está em Londres ou ligar para o pai que faleceu. Né? Vai ter um tipo de tecnologia assim. Eu acredito que isso seja muito possível, eu não acho que seja uma coisa difícil de acontecer. Nem um Com pouco. um WhatsApp extrafísico, né? Como se fosse assim. Eu não acho que seja difícil, sinceramente. Eu também não duvido, porque Na evolução exponencial que a gente está ainda. Dos anos 90 para cá, você vê que, pô, olha o salto que deu, cara. Você não tinha internet, você tinha que ligar, mandar uma carta. Exato. E assim, vamos colocar coisa de 30 anos aí, coisas absurdas que você via, você não tinha noção que pudesse acontecer, né? Então imagina daqui mais 30. Exato. É uma questão algorítmica, né? Cara, daqui 10, 15 anos tem muita coisa. É pouco tempo. Pouco. Talvez 5, né? Que nem a Gabi soprou ali, né? 5. Vamos botar como será o mundo daqui 5 anos, hein? Eu não consigo fazer a menor previsão disso, cara. Menor previsão. Cara, e aí eu acho que é algo para a gente poder refletir, mas não num aspecto de idealizar, né? Mas refletir que, olha, coisas boas virão, né? Sem dúvida. Como eu falei, a gente vai desorganizar um pouco o armário. Mas pra botar ordem. E outra, até a questão mediúnica que você falou. Se as pessoas começarem a ter um afloramento e conseguirem controlar isso para canalização boa, ela vai no terreiro consultar com um médium, certo? Ótimo. Eu acho que deve continuar. Mas aí ela consulta com
a própria consciência que liga as entidades e ela começa a ter um direcionamento, e aí os seres humanos começam a ter uma proto-cooperação, né? Sim, exatamente isso, cara. Experiências individuais, muito mais pessoais, muito mais profundas até. Muito Que é mais o que os profundas. caras que você falou lá dos outros planetas, né, as outras consciências já vêm fazer com a gente. Um dia vai ser, a gente vai fazer com outros planetas que não Sim, estão. assim, a evolução é inevitável. É inevitável, ninguém vai parar. Né? É aquela coisa, quem não tiver pronto vai para outro lugar, só isso. A evolução vai acontecer. É imparável. E muitas vezes havia uma surpresa, né? Quando eu falava assim, mas o mentor do cara tá encarnado dentro do lugar. E aí, qual a surpresa? O cara tá encarnado lá, mas ele tá tão legal que ele consegue vir aqui fazer um trabalho contigo. Sim, total. Tem Então, muitos casos desses, né? De médiuns que trabalham com mentores que estão aí, encarnados no próprio planeta, que estão em naves próximas. Tem muitos casos. Isso é um pouco tabu ainda, infelizmente. Mas acho que está se abrindo. Está se abrindo. tem um pessoal ainda muito fundamentalista, mas tem muita gente que já se abriu para novas percepções. Eu acho que esse é o caminho para a gente poder ter um progresso aí, né? É. Fala um pouquinho para o pessoal as maneiras que você tem de ser procurado, que eu sei que você tem um trabalho já bem conhecido, mas nós temos nosso público, sempre chega gente nova aqui. Sim. Como aderir às tuas práticas, horários, cursos e redes sociais? Bom, para quem quiser me encontrar, assim, eu há pouco tempo atrás era uma equipe de 1. Agora eu expandi um pouco essa equipe. Então tô tendo ajuda a partir de agora, faz pouco tempo. E principalmente a Instagram. Né? No YouTube são os podcasts e tudo mais. Eu, particularmente, não tenho canal no YouTube, porque eu não tenho disponibilidade de tempo para gravar os conteúdos, porque o meu foco é no atendimento, né? E só que meus atendimentos são um pouco concorridos, felizmente a agenda é um pouco concorrida. Eu abro a agenda de 3 em 3 meses, para quem quiser saber, a próxima abertura vai ser em setembro, né? E eu sempre faço assim, eu fecho a agenda 3 meses, aí abro de novo, fecho 3 meses e por aí vai. Instagram, almar.terapias. É por lá. Só por Vou lá, para deixar na facilitar. descrição. A questão do curso, eu tenho um só por enquanto, estou desenvolvendo outras ferramentas junto com essa equipe, que apareceu, graças a Deus. Vão vir projetos muito legais pela frente, então tem muita novidade para vir por aí. Mas hoje, nesse exato momento que estamos gravando esse episódio, eu tenho só um curso, que é o curso de autoconsciência, que eu ensino a minha metodologia, que eu falei para você, de interpretação da doença. Que, de novo, não tem nada de espiritual e de complexo em entender como aquilo funciona. Né? Só que eu ensino a forma como eu entendi que dá para ser aplicado em vários, em qualquer doença, em qualquer dor. Né? A gente pode interpretar qualquer coisa com essa metodologia. Então aí isso tira de mim o foco principal, sabe? Ele tem informação, ele sabe fazer. Então eu fiz esse curso justamente. Chegou a Mev. Tá vendo? Olha lá, Ajuda ele aí, Mev. ela só confirmou, tá vendo? Ela tá aqui na minha perna aqui há muito tempo. Ela veio confirmar, tá vendo? Ó, gente, acredita nele, confia nele, né? Gato não engana ninguém, não. Mas enfim, e aí, hoje em dia é só esse curso, né, de interpretação das doenças mesmo. Que eu ensino toda essa metodologia e, como eu falei, tiro de mim essa centralização, né? Vou colocar na capa essa foto. O rabinho na cara. Ô, menina. Muito bom. Olha, meu irmão, eu quero agradecer a tua participação. Quero falar para as pessoas que estão aí acompanhando que aqui na descrição eu vou deixar todas essas informações que ele passou, o Instagram, essa página que ele falou também para a possibilidade de você que quer fazer um curso com ele. E se você quiser um agendamento com o Henrique, entre em contato e peço que você assista novamente e coloque seus comentários positivos, encaminhe para o maior número de pessoas, porque isso é super relevante aqui. Se você gostou desse episódio, ele pode retornar e outras pessoas também estão aqui para a contribuição. Gratidão imensa, meu irmão, gratidão mesmo aí. Que bom que deu certo para a gente bater esse papo. Portas estão abertas para novas possibilidades. Espero que a gente consiga agendar em breve mais um bate-papo. Com certeza. E peço que você dê uma mensagem para o público aí que está acompanhando e gostando aí. Maravilha. Qual que é o nome dela, só para saber? É Mev. Hã? Mev. Mev? Então, junto com a Mev aqui, ó. Tá toda dada aqui, gente. Mensagem final para vocês, pessoal. Questionem as coisas.
tá? Não é porque eu pareço ter respostas, não é porque eu pareço conhecer um pouquinho de tudo, ou ter uma exposição maior do que outras pessoas, que eu sei de tudo e que isso tudo que eu falo vai funcionar para você. Então, a mensagem que eu sempre passo para as pessoas é essa: questionem as coisas. Tudo que você absorve, todas as informações, se faz sentido para você, ok, você vai lá, você absorve. Se não faz sentido, você filtra, né? Não é porque você discordou de alguma coisa que eu falei, que eu não sou uma pessoa boa, por exemplo, ou que outra pessoa não seja uma pessoa boa. Então questionem e lembre-se do que eu falei no começo da nossa conversa, que espiritualidade é liberdade. Então cheguem nas suas próprias conclusões, né? Vamos tirar esse preconceito em cima das informações, em cima das caixinhas que a gente tenta colocar tudo e todo mundo, e chegar na própria interpretação, entender o que funciona para mim, entender o que eu acredito, entender aquilo que tem sentido para minha vida, para o meu caminho, para o momento que eu estou passando agora. Então vamos sair desse pré-conceito, né, e vamos abrir essa mentalidade, porque às vezes a informação que você precisa está fora daquilo que você dá abertura para chegar até você. Então lembre-se disso, a verdade está espalhada.